número de leitores no Brasil aumentou. A informação é baseada na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOPE, e que define como leitor a pessoa que leu no período de 3 meses um livro inteiro ou apenas alguns capítulos dessa edição. Mas como está sendo a relação dos jovens com a leitura? Em meio a tantas distrações tecnológicas, será que o livro ainda faz companhia para essa galera? Se para alguns a resposta é sim, o que será que esse jovem anda lendo? É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Afinal, grandes leitores podem também ser grandes agentes de transformação da sociedade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui comigo é a Karina Dávila, que é mestre em Educação pela UERJ. Obrigada, Karina, pela sua participação. Apesar da pesquisa mostrar que o número de leitores aumentou, ainda existem muitos jovens que acham que ler é muito chato. Por que esses jovens têm essa dificuldade de ter esse gosto, né, de desenvolver esse gosto pela leitura? Bom, obrigada. Eu acredito que, na verdade, a gente vai estar falando sobre juventude, a gente vai tender mesmo a fazer o que a gente chama de generalizar a juventude, né? Então, a gente vai estar falando de jovens que leem bastante, de jovens que não leem. Não dá para a gente afirmar categoricamente que todos os jovens acham chato. Sim. E isso vem mudando com o tempo, inclusive. Mas tem um fator que a gente estava até conversando agora há pouco sobre a questão da obrigatoriedade nas escolas, né? Que o jovem é obrigado a ler um livro que às vezes ele não tem a mínima relação nem afetiva, nem do contexto que ele vive, e essa obrigatoriedade que cria um distanciamento e às vezes até traumático. São livros da literatura clássica brasileira, Exatamente. Às vezes Machado de Assis, que tem uma linguagem difícil, né, Karina? E eu acho que tem muita questão da referência, também de ver pessoas lendo em casa e disso acontecer desde pequenininho, né, assim. E é uma coisa que também já vem mudando na educação infantil. A gente já tem bastante escolas que trabalham com livros. Então, a juventude, ela cresce, né, vendo, se ela vê os pais lendo, cria esse hábito dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, com a internet, a gente vê que os jovens leem muito, né? Então, aí é o caso de pensar quais são esses conteúdos que ele está tendo acesso, que ele busca. E também tem uma outra questão, que os jovens também estão produzindo muito texto. E o que é bem interessante também. Apesar de existirem esses jovens que não gostam de ler, quem está aqui é apaixonado por livro, apaixonado por leitura, né? Fábio, como a Karina disse, existe muita influência dentro de casa, né, em relação a ter acesso a livros, né? Como é que foi no seu caso que você tomou esse gosto pela leitura? Bom, eu costumo dizer que a leitura, ela foi atrás de mim, né? O meu pai, ele era porteiro de um colégio chamado Primos, em Jacarepaguá, e ele recebia uma quantidade enorme de cartilhas, né? Na época chamava-se de cartilha, né? Não sei se ainda continua chamando, e gibis, e, enfim, um vasto assim, acervo. E eu me recordo de um livro até hoje que se chama Fogo no Céu. Se eu não me engano, a autora é Mary França, né? E esse livro, ele me despertou um imaginário, pela leitura. Um lúdico assim, tão bacana, que eu descobri um mundo paralelo ao tal real, né? Então, daí para frente, eu dei continuidade e não parei mais. Porque isso, né, Karina, também, independente do estilo do livro, às vezes até um próprio livro de autoajuda, né, que às vezes as pessoas têm preconceito, ele pode, enfim, despertar esse interesse pela leitura e fazer com que você corra atrás de outros livros. Exatamente. Então, a influência do pai, né, da família dentro de casa é muito importante, né, Karina? Essa história que ele conta é bem interessante, né, porque acho que aconteceu um pouco com todos nós. Em algum momento, em algum determinado momento, um livro te despertou para esse outro mundo e ali você tomou o gosto pela leitura. E o momento, inclusive, da alfabetização é um momento bem interessante, porque é o momento que a criança está literalmente aprendendo a ler, né? E o que acontece nesse período que eu acho que é interessante
falar. Em algumas vezes, algumas práticas acabam distanciando por essa obrigatoriedade da leitura e no ensino fundamental, o que a gente tem, às vezes, o momento lúdico é deixado de lado, porque agora vamos falar sério, né? Porque já se prevê, inclusive, o vestibular para a criança que está aprendendo a ler. Não, quando for fazer vestibular, e aí tem uma grade muito grande de horários que a criança tem que cumprir. Então, vai fazer natação, vai fazer judô, vai fazer balé, e não respira. E é esse momento que é muito crucial, que a criança precisa brincar. Ela precisa ter uma relação com o livro que não seja uma relação como algo que está distante, algo difícil, mas algo que faz parte do seu cotidiano. Exatamente, que se adequa à idade dela, né? Exato. Que às vezes esses livros, com uma linguagem difícil, ela não tem maturidade para entender, né? Muita gente lê, fala, eu fui ler Dom Casmurro de Machado de Assis e eu tive que ler de novo porque eu tinha outra visão, né? Não tinha maturidade para entender a linguagem, a própria história que tem, né? É uma história... com certos questionamentos. No caso de vocês, meninas, a gente está com as meninas aqui que elas também são apaixonadas por leitura. Roberta, ela tem um blog que é o blog Coração de Tinta, né, Roberta, que já foi criado há 5 anos. Por que você teve essa vontade de criar um blog sobre livros? Então, começou porque quando eu adquiri o gosto pela leitura, lá quando eu tinha uns 15 anos, por aí, meus amigos não tinham. Então, eu queria falar com alguém sobre livro, explicar, debater os livros que eu lia, e não tinha ninguém. Então eu falei, vou criar um blog. E quando eu criei o blog, eu fiz amizades incríveis com várias pessoas de vários estados e que leiam bastante. E com isso eu conheci mais livros, mais autores, troquei ideias e conheci um mundo todo novo que eu achava que eu já conhecia. E não era bem assim. Então, criar o blog foi a melhor coisa que eu fiz. E esse blog trouxe frutos, né? Porque você tem parcerias com editoras, né? Como é que funciona a sua relação? Porque quantos livros você lê por mês, Roberta? Então, eu boto uma média de no máximo 10 livros e no mínimo 4 por mês. Eu consigo sempre manter entre 5, 6 livros. No mês passado eu fechei com 8, 7 mais ou menos. E as editoras, elas dão pra gente todo início de mês uma news com os lançamentos do mês. E aí você escolhe até no máximo 3 livros e aí você vai lendo. Então, como eu tenho parceria com mais 5 editores por aí, os livros vêm todos deles. E isso é ótimo, porque eu escolho o livro do meu gosto, do gênero que eu gosto, e vou lendo. Ou seja, é super prazeroso, né? Muito, porque você recebe um livro, uma coisa que você gosta, e você dá a sua opinião, sendo ela negativa ou positiva. Roberta, quando você dá as suas opiniões, né, no blog, qual o retorno que você tem da galera que lê? Que tipo de livro o pessoal gosta mais de ler? Você consegue ter essa visão, essa percepção? Sim, geralmente, como o meu blog ele é mais voltado para livros para jovem, o que eu mais vejo, os comentários bombam mais quando eu faço resenhas sobre livros do gênero New Adult e do gênero fantasia. Aí que são que as pessoas falam bastante, divergem às vezes opiniões, às vezes eu falo bem de um livro e vai lá e fala, não gostei muito por tal coisa, mas New Adult, que é o novo adulto, que geralmente são livros que se passam na época de faculdade ou final do ensino médio, e que geralmente o personagem tem um drama, alguma coisa assim pra resolver da vida, e fantasia, por causa de Harry Potter, né, que deu aquele boom desse gênero. Que foi o boom, né, que foi um livro que agradou muito, né? Muito, hoje em dia todo mundo lê, minha prima de 12 anos está lendo Harry Potter. Acho que é um livro aí atemporal que vai ser, sim, né? Sim, pra sempre. Carol, no seu caso, como é que foi o início, assim, do seu gosto pela leitura? Então, eu sempre gostei de ler, mas, assim, na verdade, quando eu sempre gostei, mas o meu padrasto, ele me deu um incentivo, assim, que fez toda a diferença. Ele falava assim, Carol, vai na biblioteca do seu colégio e pega algum livro, qualquer tipo de livro. Ele não teve assim, vai ler Machado de Assis, alguma coisa, não. Qualquer tipo de livro, tudo bem. Sem preconceito literário, sabe? E aí criou esse seu gosto e você também tem um blog, né? Que é a Pequena Jornalista. Isso. E como é que é feita essas suas resenhas, essas suas opiniões dos livros? Como que o formato, assim, do seu blog? Então, geralmente também recebo, né, livro de editora, de parceria. Mas, assim, eu tento pegar o livro de parceria e um livro que eu gosto de outra editora. Eu gosto muito de romance, drama,
e literatura chique. É ótimo isso, literatura chique, Assim, adorei. é um tipo Beck Bloom, sabe? Então, geralmente no meu blog é o que tem, assim. Então, aí eu leio, termino de ler. Antigamente eu só botava livro que eu gostava. Assim, não colocava não gostei, não vou ler não. Não vou publicar. Não. E aí agora sim eu tô publicando todos, independente de ter uma opinião. Você ampliou mais aí Exatamente. a sua leitura, Exatamente. né? Karina, como a gente viu assim, a opinião delas em relação ao processo de colocar na internet, né, a opinião, você acha que essa tecnologia atrai ou talvez dificulta mais o acesso à leitura? Você acha que limita ou é um atrativo realmente para o jovem, né, para a criança ali? Assim, é até ruim falar, mas com certeza né? atrai. Ouvindo elas falando, eu lembrei bastante dos meus alunos, porque os meus alunos variam entre 16 e 21 anos de idade, e eu faço um trabalho logo assim que eles chegam, de conhecê-los, né? E é bem interessante, isso inclusive fez parte da minha dissertação do mestrado, o momento que eles começam a usar mais a internet, que eles se empoderam desse uso, digamos assim. Ou começa a ter o seu celular, ou começa a usar mesmo as redes sociais. O Tumblr é muito falado, né, que é um lugar onde as pessoas colocam as suas histórias de vida. Então, às vezes, o jovem, ele está um pouco deslocado da comunidade onde ele vive, do bairro, às vezes ele não se sente à vontade com os pais de conversar certas coisas. Então, quando ele vai ao encontro de outras narrativas que são muito próximas da realidade dele, ele se sente, digamos, como se ele não fosse um ET do mundo, né? Eu falo, caramba, tem outras pessoas que vivem a mesma coisa que eu. Então, tem uma palavra que a gente tem falado muito, que se chama empoderamento, que ela começa um pouco nesse processo, né? Assim, de você se reconhecer com outras pessoas, passando pelos mesmos perrengues, como eles dizem. E criar amizades também, porque foi como a Roberta falou, ela falou, eu conheci gente do Brasil inteiro, né, Roberta, através desse processo de colocar na internet. Foi a melhor coisa, porque eu tenho amigo desde São Paulo, que é perto, até Manaus, até Minas Gerais, Brasília, de todos os lugares. E é bom você ter esse contato com as pessoas, até porque você vê opiniões diferentes da sua. Elas te passam um tipo de livro diferente do que você está acostumado a ler. Você sai um pouquinho da sua zona de conforto e conhece outros gêneros literários. O que eu acho que é bem importante, foi como você falou. Eu não acho que você tenha que obrigar a criança a ler um tipo de livro. Eu acho que a pessoa tem que descobrir qual o gênero que ela gosta e a partir daí vai lendo qualquer coisa. Eu comecei a ler mangá, histórias em quadrinhos japonês. E daí depois eu li fantasia, romance. Hoje em dia eu leio tudo. Tá certo, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai pro intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.